Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Nádia, eu faço parte da equipe de marketing de Nestlé Health Science e hoje nós temos um momento muito importante com o grupo de trabalho de doenças inflamatórias, que trará algumas atualizações para nós, e para isso eu convido a doutora Luciana e a doutora Maraci, que serão nossas moderadoras nessa noite. Sejam bem-vindas, doutora Luciana e doutora Maraci. Boa noite a todos. Com muita alegria, nós estamos hoje aqui no nosso primeiro webinar, que vai ser o primeiro de uma série de vários, e eu e Maraci, como coordenadoras desse grupo de trabalho, estamos muito contentes de trazer duas atividades extremamente relevantes para todos vocês que assistem os pacientes pediátricos de doença inflamatória. A primeira apresentação será feita por doutora Júlia Cabral, que é gastroenterologista e que fez um excepcional treinamento em ultrassonografia. E este é um tema bastante atual e muito importante, sobretudo na pediatria, porque seguramente ele vai mudar a abordagem da criança com doença inflamatória. Seja bem-vinda, Júlia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, doutora Luciana, primeiro pelo convite, para estar aqui entre vocês nessa primeira live do grupo de trabalho. Vou compartilhar aqui minha tela. Está no modo apresentação? Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Então, como a doutora Luciana falou, a gente vai falar hoje sobre um tema que vem me encantando, que é a ultrassonografia intestinal nas doenças inflamatórias intestinais. E hoje eu vou falar dos seus benefícios na pediatria. Meus conflitos. E o ultrassom intestinal ele vem se tornando uma ferramenta valiosa para acompanhar os pacientes com doença inflamatória intestinal, até porque muitas vezes esses pacientes, quando entram em remissão clínica, não necessariamente essa remissão se correlaciona com a remissão endoscópica também. E fazer exames endoscópicos repetidos, frequentes, às vezes não é viável, Então o ultrassom é um exame que é acessível, ele é não invasivo, é seguro, não necessita de preparo para a realização, e isso atende necessidades de dois grupos especiais, que são as gestantes e as crianças. Ele vem sendo utilizado há mais de uma década na Europa e nos últimos anos vem crescendo muito o seu uso nos Estados Unidos e em toda a América Latina também, e vendo-se que a sua acurácia é semelhante com métodos já bem estabelecidos, como a ressonância, a tomografia. Mas para mim o mais apaixonante do ultrassom é que ele traz o paciente para perto da sua doença, Então o paciente acompanha o exame acordado, ele consegue ver o que está acontecendo no intestino, ele correlaciona com o que ele está sentindo ou não. Alguns estudos em pacientes adultos mostram que os pacientes que são acompanhados com ultrassom, eles se sentem mais seguros em tomar decisões sobre a sua doença. Então, trazer o paciente para perto, entender o que está acontecendo com ele, mudou minha prática nesse último ano que eu implementei o ultrassom na minha prática clínica. Nessa tabela, a gente tem diversos exames diagnósticos que a gente usa no acompanhamento dos pacientes com doença inflamatória intestinal, e alguns exames, como a enterotomografia, a enterorressonância, que são exames já estabelecidos para acompanhar pacientes com doença inflamatória, principalmente doença de Crohn. Na pediatria tem algumas limitações, A enterorressonância é difícil da criança tolerar, muitas vezes precisa de anestesia. A enterotomografia expõe o paciente à radiação, então são pacientes que são jovens, crianças, e que vão precisar fazer múltiplos exames, e essa exposição é cumulativa. E nosso padrão ouro, que é a endoscopia, a colonoscopia, tem o preparo, deixa os pais e os pacientes muito ansiosos, Precisa de anestesia. E na população pediátrica, a colonoscopia tem menor taxa de intubação secal, de ilho terminal, do que na população adulta. Veja que desde 1997 a gente já tem estudos mostrando o uso do ultrassom intestinal na população pediátrica, comparando os seus achados com a colonoscopia. E veja que tem resultados excelentes de sensibilidade e especificidade, principalmente para avaliação do ilho terminal.
E no estudo METRIC, que é nosso maior estudo em adultos, foi um estudo multicêntrico que comparou a ressonância magnética com ultrassom intestinal nos pacientes com doença de Crohn, a sensibilidade da ressonância e do ultrassom foi bem semelhante para avaliar a presença de doença de Crohn no intestino delgado, mas a ressonância ainda continua sendo mais sensível para avaliar a extensão da doença no delgado do que o ultrassom. Mas veja que para a doença colônica, o ultrassom é até mais sensível do que a ressonância. Então, esse estudo METRIC, ele foi um divisor de águas, assim, para estabelecer o ultrassom, né, como um exame comparável à ressonância. E, além de tudo isso, a experiência do paciente também conta, né? O paciente da faixa etária pediátrica, que deveria estar brincando, que deveria estar, né, se divertindo, tem que parar para ir para o hospital, fazer exame, e isso gera um transtorno em toda a sua família. Então, nesse estudo, eles avaliaram com os pacientes pediátricos com doença inflamatória intestinal o desconforto que eles sentiam para fazer os exames que precisavam no acompanhamento. E veja que o ultrassom foi o que eles colocaram como o exame menos desconfortável, e quando eles foram perguntados qual o exame que você menos se importa de fazer, o ultrassom também foi o campeão, né? Então, isso é uma coisa que conta muito, além das múltiplas vantagens que eu acabei de falar, essa experiência do paciente na realização do exame. Mas a gente tem algumas limitações, né? A avaliação do reto, ela é prejudicada, principalmente no ultrassom transabdominal. O reto, ele fica mais profundo na pelve, então mesmo com um probe de baixa frequência, às vezes a gente não consegue avaliar a parede com detalhe, mas essa limitação vem sendo resolvida com o uso do ultrassom transperineal. A gente não consegue fazer biópsia, né? Então, se o objetivo do exame é uma dúvida diagnóstica, avaliar se é infecção ou não, se você precisa de uma biópsia, o ultrassom não substitui a colonoscopia, que é nosso padrão ouro, se é um exame que é preciso para rastreio de neoplasia, de vigilância, ele também não substitui a colonoscopia. É um exame que é operador dependente, a curva de aprendizado ela é longa, né? Então, isso limita um pouco. Alguns fatores, como excesso de gases, ele pode diminuir a qualidade do exame. E a gente precisa de mais estudos na população pediátrica para conseguir padronizar tanto os valores de cutoff, e isso o grupo internacional, o IBUS, ele vem tentando cada vez mais, né, juntar experts, fazer estudos para que isso consiga ser padronizado também na pediatria. E como é que eu vejo o intestino no ultrassom, né? O intestino, ele tem 5 camadas que são sonograficamente distintas. Então, de dentro para fora, né, do lúmen até a serosa, a gente tem a interface do lúmen com a mucosa, que é hiperecogênica, então vai aparecer branquinha. A gente tem a mucosa, que é hipoecogênica, então vai aparecer preta. A submucosa, que é hiperecogênica, que vai se mostrar branca, a múscula própria hipoecogênica e a serose, que é a camada final hiperecogênica. Então, a gente tem esse contraste de branco, preto, que são as 5 camadas do intestino e que a gente vê assim no ultrassom, né? A gente tem aí o lúmen, né, a partezinha do meio. A primeira camadazinha branca é a interface do lúmen com a mucosa e a gente vai mucosa, submucosa, num contraste de branco, preto, branco. Então, a gente consegue identificar o intestino no ultrassom pelas camadas da sua parede. É importante também a gente diferenciar o intestino grosso do intestino delgado. Então, no intestino grosso, a gente consegue ver as astrações, né, que são essas ondulações que a gente consegue ver no ultrassom, e no intestino delgado, a gente consegue ver o pregamento exuberante, né, que diferencia uma alça da outra. Outra forma mais fácil até de diferenciar é a movimentação. O intestino delgado, ele se movimenta mais, então, se você para ali um pouquinho, está na dúvida, você consegue ver a movimentação do intestino delgado e diferenciar essas duas alças. Para fazer o exame, a gente precisa de um aparelho ultrassonográfico comum, né, mas que tenha um probe convexo de baixa frequência, que vai dar uma visão geral da cavidade, né, do intestino, e um probe linear de alta frequência, que vai conseguir mostrar esse detalhe das paredes que eu acabei de mostrar. Na população pediátrica, como eles são né, mais magrinhos, menores, um probe linear já supre, tá? Então, a gente já consegue tanto ter a visão geral, como ver a visão desse detalhamento das paredes. E a gente precisa que o aparelho também permita que a gente coloque o Doppler, tá? Para a gente ver o fluxo sanguíneo. A gente tem alguns pontos anatômicos que guiam a gente no exame de ultrassom, né? Então, colocando o probe inicialmente na fossa ilíaca esquerda, a gente vai ver o músculo psoas, os vasos ilíacos, e fazendo o movimento de báscula para cima, a gente vai ver o sigmoide, né? Então, a gente está vendo aí as camadinhas preto, branco, preto, que são as camadas da parede do intestino.
Da mesma forma, se a gente colocar o probe na fossa ilíaca direita, a gente vai ver o psoas, os vasos ilíacos, e fazendo o movimento de báscula para cima, a gente vai cair no ilho terminal. É importante a gente sempre se guiar pelos pontos anatômicos, seguir a moldura colônica. Se você se perder no meio do caminho, você volta para os pontos anatômicos. A gente consegue também, pelo apêndice xifoide, chegar no transverso, se a gente se perder no meio do caminho. E se a gente se perder do transverso até o ilho, a gente vai do ilho seguindo cólon ascendente, fazendo uma volta para a gente conseguir garantir que a gente viu a moldura colônica inteira, e depois a gente vai fazer uma varredura do abdômen para a gente avaliar as alças do intestino delgado. E na doença inflamatória, a gente tem alguns parâmetros de atividade que é importante a gente ver, tanto os parâmetros na parede intestinal mesmo, quanto parâmetros que estão ali extra-intestinais, que são importantes da gente avaliar. A espessura da parede do intestino é uma das medidas mais importantes que avaliam a inflamação no intestino, tá? Ela é a medida da mucosa até a serosa. Então, a gente vai ter o intestino em dois planos. O longitudinal, em que o intestino vai parecer um cano, tá? E um sagital ou axial, que ele vai aparecer como se fosse um alvo. E a gente vai medir da mucosa até o início da serosa e no corte axial da mesma forma. No ultrassom ele aparece assim, tá? Então, longitudinal e axial, a gente vai localizar a parte hiperecogênica, que é a interface do lúmen com a mucosa, e a gente vai medir da mucosa até a serosa, o preto, branco e o preto. Então, vai na interface mucosa-lúmen, que é a parte hiperecogênica, tá? Essa aqui. E a gente vai medir da mucosa até a serosa. Da mesma forma, no corte sagital, a gente vai no alvozinho, a gente vai na parte hiperecogênica, que é a interface do lúmen com a mucosa, e a gente vai medir o preto, branco e o preto, que é mucosa, submucosa e muscular até o início da serosa. E aqui da mesma forma. É importante a gente fazer essas medidas na parede anterior, né, que tem menos artefato, e no local mais inflamado. Geralmente, a gente faz 2 medidas em cada plano. Então, a gente vai fazer 2 medidas no longitudinal com uma distância de 1 centímetro de cada uma, e no sagital, no axial, a gente vai fazer com uma diferença de 90 graus de uma medida para outra. Esses são os valores, né, pré-estabelecidos de um espessamento de mucosa. Para a pediatria, esse valor foi difícil de ser estabelecido, né, porque variava muito a espessura da parede nas crianças, mas já está bem estabelecido pelo IBUS em alguns consensos de que a espessura da parede normal é até 2,5 milímetros, então acima de 2,5 seria uma parede intestinal espessada na população pediátrica. A estratificação da parede é importante ser avaliada também. Então, lembra que a gente falou que a gente tinha 5 camadas, preto, branco, preto? Veja essa foto que a gente tem um borrão, tá? Então, a gente não consegue ver, a parede está tão inflamada, tão edamaciada, que a gente não consegue ver o preto, branco, preto, a gente vê um cinza. E essa perda da estratificação da mucosa, ela pode ser focal, menor que 3 centímetros, ou extensa por um longo segmento intestinal. E ela é um parâmetro que está mais associado com a gravidade daquela atividade inflamatória. Então, você vê que tem tanta edema, aquela atividade está tão intensa que o intestino ele perde, né, os parâmetros da estratificação. A hiperemia da parede intestinal a gente consegue ver pelo fluxo do Doppler. A gente tem um score, que é o Limberg modificado, que ele gradua de 0 a 3 pela intensidade de hiperemia. Então, Limberg 0, a gente não tem fluxo sanguíneo nenhum na parede. O Limberg 1, a gente tem um fluxo sanguíneo, mas que não é tão intenso quanto o 2, que está aqui embaixo, tá? E o 3, a gente tem um fluxo intenso tanto na parede intestinal quanto fora da parede. Então, está inflamado tanto ali no intestino quanto ali na gordura que envolve o intestino. E essa gordura mesentérica é importante a gente avaliar também, né? A presença de inflamação mesentérica aparece para a gente no ultrassom como um halo hiperecogênico que abraça ali a alça intestinal. Então, a gente vê a alça inflamada e a gente vê um halo hiperecogênico, que é essa gordura que está ali inflamada. Nessa gordura inflamada, a gente também, por vezes, consegue ver formações alveolares hipoecogênicas, que são linfonodos. Como é que eu vou diferenciar um linfonodo de um vaso? A gente coloca o Doppler e o vaso sanguíneo ele vai ter fluxo no Doppler e o linfonodo não, né? Ele vai continuar ali hipoecogênico sem fluxo. A gente também consegue ver complicações da doença pelo ultrassom, tá? Então, a gente consegue ver fístulas que se mostram para a gente no ultrassom como caminhos, né, hipoecogênicos nessa gordura hiperecogênica, né? Então, esse caminho pode ser da alça intestinal
terminando na gordura mesentérica ou ligando uma alça a outra. E a gente consegue ver também estenoses, né? Com a diminuição da luz, com uma dilatação da alça a montante. Então, tem duas fotos aqui de estenoses, né? Com a diminuição da luz e a dilatação a montante. E aqui, só para resumir, o que a gente vai ver no intestino quando ele está inflamado. Então, ele vai ficar mais espessado, né? Vai perder essa estratificação normal dele, vai ficar mais borrado, vai ter hiperemia, fluxo ao Doppler, e essa gordura que envolve ele fica mais hiperecogênica porque também está inflamada. A gente tem alguns scores que a gente utiliza no ultrassom para avaliar a atividade, tá? O IBUS-SAIS, ele é um score que pode ser utilizado tanto para a doença de Crohn quanto para a retocolite ulcerativa. Ele se correlaciona bem tanto com o SES quanto com o MAIO e o 6. Ele é validado pelo IBUS, ele tem boa reprodutibilidade. Ele utiliza os 4 parâmetros de espessura, estratificação, fluxo sanguíneo no Doppler e inflamação da gordura mesentérica. O cálculo não é tão simples, né? Mas tem calculadora. Então, eu acho que se você pega no laudo os valores, você consegue reproduzir isso. E ele tem uma correlação com a atividade leve e moderada, né? A partir desse cálculo desses valores. O score de Milão, ele é utilizado só para retocolite ulcerativa. Ele é menos sensível que o IBUS-SAIS, mas ele é mais fácil de ser feito na prática, tá? Ele utiliza só a espessura da parede, o fluxo do Doppler, e um score de Milão menor do que 4.3, a gente correlaciona bem com o MAIO endoscópico 0, e acima de 6.2, o MAIO maior do que 1. Na pediatria, a gente tem 2 scores, né? Você pode usar também na pediatria o IBUS-SAIS e o Milão, mas a gente tem esses dois, o SPAUS, né, que é o Simple Pediatric Activity Ultrasound Score, e o CIVITELLI, que é utilizado apenas para retocolite ulcerativa. E eu trouxe aqui para vocês 2 casos de adulto meus, né, que é uma paciente com doença de Crohn grave, que ela tinha um CICD de 15, e o ilho terminal aqui na coluna, e mostrando como é que o ilho estava no ultrassom, tá? Então, vocês veem que o ilho está com a parede espessada, maior do que 3 milímetros, né, tinha 7.3, tinha fluxo sanguíneo do Doppler, a parede não tem as camadas, né? É um borrão ali cinza, meio hipoecogênico, e a gordura inflamatória em volta está bem branca. Então, ele tinha um IBUS-SAIS calculado de 85.2. Então, para vocês verem a correlação mesmo dos scores de ultrassom com endoscopia. E aqui um paciente com retocolite ulcerativa, com MAIO endoscópico 3, né? Uma colite bem importante. E quando você vê o ultrassom, você vê que quase você vê um borrão preto ali no sigmoide do paciente. Não tem nenhuma estratificação de parede, tem fluxo ao Doppler, a parede está espessada, né? Ele tinha um score de Milão de 12 e um IBUS-SAIS de 80.8. A gente pode usar o ultrassom intestinal em todos os momentos do acompanhamento do paciente, né? Desde o diagnóstico, no monitoramento, vai iniciar o tratamento, vai otimizar, o paciente já está em remissão, você vai acompanhar o paciente com ultrassom na agudização e na presença de complicações, né? Pesquisar complicações. O Guidelines do ECO e do IBUS, que foi lançado esse ano, em julho de 2025, que é um guideline para diagnóstico e monitoramento dos pacientes com doença inflamatória, ele coloca que no diagnóstico inicial, além da colonoscopia, o paciente deve ter um exame de imagem. Eles colocam o ultrassom sozinho ou a ressonância ou os 2 combinados, né? Porque eles colocam que no segmento você também vai ter, nesse segmento precoce, pós início de terapia, o ultrassom entra ali como opção, junto com os critérios clínicos, marcadores como calprotectina, nesse controle precoce, deixando a colonoscopia para uma avaliação mais tardia. E nos pacientes que já estão em remissão, você pode ficar fazendo acompanhamento de 6 a 12 meses, a cada 6 a 12 meses com ultrassom, e deixando a endoscopia apenas se você tiver achados discordantes nos exames, ou então se você quer, né, fazer uma vigilância de displasia e você vai para a colonoscopia. Então, o ultrassom entra tanto no diagnóstico como nesse acompanhamento. O estudo supersônico, ele foi feito em crianças, tá? Foi um estudo que foi prospectivo e que ele teve o objetivo de avaliar a resposta ultrassonográfica nos pacientes pediátricos que iniciavam terapia biológica. E veja que aqui na tabelinha, nesse gráfico primeiro, a gente tem em azul escuro os pacientes que responderam endoscopicamente no final de um ano, e em azul claro os pacientes que não responderam. Aqueles pacientes que respondem endoscopicamente, eles têm uma diminuição da espessura da parede intestinal no ultrassom já na semana 8, e essa espessura continua diminuindo em 6 meses e no final do treat to target, que é em um ano.
E a gente tem, além da dimensão da parede, aqui onde tem o gráfico com a estrela, os pacientes que responderam endoscopicamente no final de um ano, eles também respondem com a melhora da hiperemia, com a melhora da estratificação. Então, o ultrassom serve para predizer a resposta endoscópica nos pacientes. E eles conseguiram avaliar valores de cutoff de espessura de parede, né, de redução, que iriam predizer a resposta endoscópica com uma especificidade e sensibilidade muito boas, né? Mudando aí, então, a forma de se acompanhar o paciente pós início de terapia. E eles também avaliaram os pacientes com retocolite ulcerativa e também observaram que os pacientes que respondem endoscopicamente no final do treat to target, eles têm uma redução importante da espessura da parede já na semana 8, servindo também para predizer aqueles pacientes que vão responder ou não endoscopicamente aquela terapia. Já no início, a gente tendo uma resposta ultrassonográfica, a gente já consegue ver aqueles pacientes que vão responder. E eles até criaram um fluxograma, né, que após o início do tratamento, se o paciente atinge ali os cutoffs de espessura de parede, de score de Milão, de calprotectina, a gente pode, no final do primeiro ano de tratamento, se o paciente tem essa resposta na semana 8, na semana 16, até postergar um pouco essa colonoscopia de um ano, porque aquele paciente provavelmente respondeu endoscopicamente se ele atingiu todos esses marcos aí ultrassonográficos. O ultrassom transperineal, ele vem surgindo como uma opção tanto para você avaliar melhor o reto, tá? É um ultrassom que ele é feito, né, com paciente em decúbito lateral, ele é feito com o probe linear, então microconvexo, porque vai ser colocado ali na região perineal do paciente, então são probes que são mais confortáveis para esse uso. E, além de avaliar melhor o reto, ele também consegue avaliar a doença perianal, tá? Ele consegue avaliar fístulas mais superficiais, fístulas anteriores, abscessos mais superficiais e casos mais simples, né? É um exame que é mais simples, os pacientes toleram bem, pode ser repetido várias vezes em intervalos curtos de tempo. Mas a gente ainda precisa de mais consensos para poder estabelecer, né, os critérios de resposta, de remissão. E na população pediátrica, a gente tem alguns estudos que utilizaram também o ultrassom transperineal para avaliar os pacientes com doença perianal. E foi visto, alguns compararam com ressonância, outros não, mas foi visto que o ultrassom foi, sim, um exame importante para avaliar fístulas interesficterianas e transesficterianas baixas, mas a ressonância ainda continua sendo, né, o exame de escolha para avaliar fístulas mais complexas, mais altas. E a gente consegue colocar o ultrassom na nossa prática clínica também de diversas formas, né? A gente pode colocar na nossa consulta como um point of care, então o paciente chegou, iniciou o tratamento, então você coloca ali e já consegue ver redução da parede intestinal e aí já consegue ver aqueles pontos, né, que eu mostrei nos estudos de predição de resposta, como um exame complementar mesmo, como é a colonoscopia, o ultrassom, então você coloca um espaço ali na sua agenda só para fazer exames de alguns pacientes. Os protocolos de pesquisa de medicamentos estão vindo com ultrassom no acompanhamento, então, como um endpoint, né, os critérios clínicos, calprotectina, ultrassom, a maioria dos protocolos de estudo estão colocando ultrassom também, então quem trabalha com pesquisa, o ultrassom está sendo muito importante, e como ensino e treinamento na residência, né, cursos. Mas a gente tem algumas barreiras para implementar a ultrassom intestinal na prática, e assim, a principal acho que é a capacitação. A gente tem escassez de centros de treinamento. Na Europa, os pacientes, né, profissionais que entram no fellowship de doença inflamatória ou que estão na residência de gastro, eles já passam por estágios de ultrassom intestinal na formação, né? E aqui a gente ainda tem um caminho que no Brasil a gente tem poucos locais que fazem, né? A curva de aprendizado é longa. A gente tem o currículo do IBUS, que eu vou falar um pouquinho para vocês como que certifica, né? Que é o que nos centros de pesquisas eles aceitam como uma experiência de ultrassom o currículo do IBUS, mas por ser tão difícil de você conseguir fazer o treinamento do IBUS, eles aceitam também a experiência de mais de 100 exames por ano e mais de um ano de experiência. E ainda assim, é muita coisa, né, para você se tornar capacitado para fazer o exame.
A gente precisa padronizar mais, né? O IBUS vem fazendo muitos estudos para validar, para diminuir a variação interobservador que existe na ultrassonografia. Alguns estudos já realizados no IBUS, com os critérios de capacitação dos avaliadores, estão mostrando que essa variação está sendo cada vez menor. A logística para fazer o exame também é uma barreira, né? Você precisa separar um tempo na sua consulta, marcar os pacientes com um tempo maior, tem que ter a sala na iluminação certa, tem que ter o aparelho, né? Então, toda uma logística para você montar o ultrassom na sua rotina. As barreiras econômicas, primeiro, como tem o custo, né, do aparelho, o custo do exame, e como é que você vai precificar isso? Não tem ainda no plano de saúde, como é que você vai colocar isso para também não ter prejuízo nos custos que você tem com o aparelho. E eu coloquei uma barreira que eu acho também cultural, assim, né? O gastroenterologista fazendo ultrassom tem uma reserva de mercado da radiologia, mas, assim, desde que eu comecei a fazer, eu acho que faz todo sentido, sim, o gastroenterologista aprender a fazer ultrassom, seja na hepatologia, né, para avaliar fígado, como na doença inflamatória intestinal, para a gente acompanhar os pacientes. Eu falo que é como se fosse, hoje, para mim, é como se fosse meu estetoscópio, sabe? Então, fez todo sentido. E eu trouxe para vocês um pouquinho do currículo do IBUS, né, que é o Grupo Internacional de Ultrassom Intestinal. Ele é feito por 3 módulos, tá? O módulo 1 é um módulo teórico, que tem um pouquinho de prática também. Eu falo que a prática do módulo 1 é para encantar, né? Porque, assim, você vê pela primeira vez ali o intestino, é lindo, você vê o aparelho, mas você sai com aquele gostinho, né, de preciso me dedicar àquilo. Pela primeira vez no ano passado, a gente teve um módulo 1 na América Latina, a doutora Marjorie Agolo, que é baiana também, mas que fez a formação dela em São Paulo e está lá hoje, ela conseguiu trazer o módulo 1 do IBUS para São Paulo, em Campinas, né? E eu participei desse módulo 1. O módulo 2, ele é prático, você escolhe um centro de treinamento que não tem no Brasil, por enquanto, quer dizer, abriu um centro de treinamento no Brasil, essa é uma notícia quente, no Sul vai abrir um centro de treinamento, mas eu fiz na Costa Rica, né? Fiz em abril, setembro. Você precisa passar 4 semanas. Eles sugerem que você divida 15 dias. Você vai, faz 15 dias, volta para o seu centro, treina com seus pacientes e volta. E realmente faz todo sentido, porque você volta para os últimos 15 dias com a outra visão, né? Eles pedem que você tenha 40 exames ultrassonográficos feitos nesse módulo 2. Eu consegui fazer 97 junto com o Dr. Kennedy, que tem um serviço fantástico na Costa Rica de doença inflamatória intestinal. E o módulo 3, que é um módulo teórico, que é mais discussão de temas avançados, ultrassom transperineal, ultrassom com contraste, diagnóstico diferencial. E ao final do módulo 3, a gente tem um exame final, que é um exame teórico prático, e que aí você, de fato, fica certificada para fazer ultrassom de intestino. E é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês de um tema que realmente tem me encantado cada vez mais. E vou dar a palavra aí para a doutora Lu. Excelente apresentação, parabéns, Júlia. Muito boa sua apresentação. E eu passo agora para Maraci chamar a Roberta. Maraci. Então tá. Então eu quero chamar a doutora Roberta Fragoso, que é membro do nosso grupo de trabalho e que vai apresentar uma discussão de caso muito interessante para nós. Por favor, Roberta. Aí, conseguiram ver? Ok? Ai, já entrou. Ok. Inicialmente, eu queria, então, agradecer a professora Luciana pelo convite, dizer que para mim é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, especialmente com o grupo de trabalho em doença inflamatória intestinal da Sociedade Brasileira de Pediatria,
que é um grupo que tem como objetivo a estratégia de tentar fazer o diagnóstico precoce, manejar essas crianças da melhor maneira possível, na assistência, no atendimento, daquilo que a gente pode fazer de melhor para os nossos pequenos pacientes. Eu agradeço também a Nestlé Health Science, porque deu a gente a oportunidade de sentar hoje aqui e discutir um pouco do que a gente vê no dia a dia da gente, né? Casos difíceis, às vezes essa discussão ela é muito enriquecida com a ajuda de vocês, todos aí que estão nos assistindo, e a ideia é exatamente essa. E a gente vai falar um pouquinho também dessa estratégia que a nutrição integral tem como terapêutica na doença inflamatória intestinal, meus conflitos de interesse. Então, eu começo dizendo da importância emergente da doença inflamatória intestinal pediátrica no mundo. A gente tem visto isso realmente na nossa prática clínica, no nosso dia a dia. Essa é uma incidência global crescente e nós sabemos que perto de 25% desses pacientes que chegam com diagnóstico de doença inflamatória intestinal têm suas manifestações clínicas iniciadas antes dos 18 anos de idade. Essa doença ela é mais extensa, mais dinâmica e grave na pediatria, a gente também sabe disso, e pode afetar realmente sobremaneira o crescimento e puberdade dos nossos pacientes. Nós sabemos também que naqueles que são menores de 6 anos, aqueles que têm a doença de início precoce ou muito precoce, a doença tem uma base genética e isso torna mais ainda desafiador para a gente na pediatria o diagnóstico, o manejo e a busca de um tratamento mais efetivo. E os desfechos da doença intestinal são realmente muito importantes no sentido de que essa é uma doença que em longo prazo ela pode trazer desfechos que impactam realmente a saúde dessa família de modo geral, que impactam a qualidade de vida, que impactam financeiramente essa família. Vocês imaginem um paciente que tem um diagnóstico aos 5, 6 anos de idade e que vai caminhando com essa doença até a senescência, o quanto isso pode impactar negativamente, socialmente, emocionalmente esses familiares e essa pessoa também que vive com a doença. E, finalmente, assim, discutir um pouquinho do que eu acho que é importante para a gente também, do papel da nutrição integral no tratamento dos nossos pacientes, no atendimento dos nossos pacientes, porque a gente sabe que existe ainda muito atraso em relação à aprovação de medicamentos para as crianças e a terapia nutricional tem nos ajudado no segmento desses pacientes. Quando a gente fala um pouquinho da epidemiologia no Brasil de doença inflamatória intestinal, e aí, né, tendências temporais mostrando que essa epidemiologia da doença inflamatória intestinal ela vem num crescente também, seja da doença de Crohn ou da colite ulcerativa, e esses dados são dados apresentados recentemente, mostrando que isso também é mais estudado e mais avaliado no Sudeste e no Sul do país, e isso preocupa muita gente, porque estratégias de saúde pública precisam ser tomadas para que a gente consiga alcançar o maior número possível de diagnóstico precoce e manejo mais precoce desses doentes. Esse aqui é um trabalho que eu quis trazer para vocês, porque eu achei esse trabalho super interessante. Ele mostra exatamente esses estágios epidemiológicos na evolução global da doença inflamatória. E vejo que a gente está aqui meio que no meio, nessa estágio 2 de aceleração na incidência da doença inflamatória intestinal, mostrando que essa incidência realmente que vem aumentando, e a gente vê isso na nossa prática clínica, ela nos traz assim, alguma preocupação enorme de como isso pode ser daqui a alguns anos. Então, possivelmente, esse aumento como nos países da incidência, como nos países como o Brasil, o que a gente espera é que a gente tenha uma alta carga de doença por volta de 2050, que impacta realmente de modo muito negativo, né, nosso país, e por isso eu volto a dizer que a gente precisa realmente ter mais estratégias de saúde pública para atender a essas necessidades. Nós sabemos que existem vários fatores que podem influenciar o aparecimento da doença inflamatória intestinal pediátrica. Naturalmente, existe um fator genético, alguns fatores de proteção, como o aleitamento materno, um ambiente saudável, né, o contato com pets, mas, sem dúvida, a influência da dieta ela é extremamente importante naqueles que têm fatores
para o acometimento. Então, desde a concepção, já durante a gravidez, a depender de como essa mãe se alimenta, da maneira como ela constrói essa microbiota, a própria microbiota, isso pode, de certa maneira, influenciar a colonização na microbiota do seu bebê mais à frente e também no segmento se esse bebê é amamentado ou não, e também a depender da dieta que essa criança consome, seja essa uma dieta com uma exposição de ultraprocessados, alimentos aditivos, alta quantidade de gordura, um menor teor de fibra, a gente vai ter ali instalado uma microbiota muito mais pró-inflamatória, com menor diversidade e favorecendo um aumento de permeabilidade intestinal e o desfecho num paciente de risco para atividade inflamatória e doença inflamatória intestinal. A gente sabe que hoje essa classificação da doença inflamatória intestinal pediátrica, ela avança desde os primeiros meses de vida, então desde o primeiro mês a gente já tem uma classificação definindo a doença inflamatória intestinal, inclusive neonatal, mas hoje o objetivo é a gente falar sobre a doença num caso de um paciente, no nosso caso agora, que a gente vai discutir, que é uma paciente adolescente. Então, eu quis trazer só esse momento inicial para a gente refletir um pouco sobre essa coisa da epidemiologia e de como isso vai chegando, tem chegado para a gente no dia a dia. Então, essa é uma paciente adolescente de 13 anos e 9 meses. Ela inicia os seus sintomas aos 12 anos. É uma menina que é natural de São Mateus, Espírito Santo. E essa paciente, ela chega com uma queixa de dor abdominal, urgência evacuatória, diarreia com muco e sangue. Ela não tinha história familiar positiva para a doença, esse é um fator de risco importante para a doença inflamatória intestinal. E quando ela chega, ela traz com ela um histórico de que no mês 6 de 2024, ela tinha uma colonoscopia com uma retocolite esquerda, erosiva, moderada, intensa, e na histologia ela tinha um padrão de colite crônica ativa com abscesso de cripta, sugerindo a hipótese de uma colite ulcerativa. Ao longo de 24 a 25, então, desde 6 de 24 até agosto de setembro de 2025, desse ano, essa menina passa por vários tratamentos e uma dificuldade enorme na adesão ao tratamento. Ela inicialmente começa, então, a ser tratada como uma sulfasalazina. Nesse início de tratamento, essa criança tem muita intolerância à sulfasalazina, ela até apresenta sangramento, um evento de sangramento maior. A mãe procura a profissional que a atende, não consegue, de certa maneira, entender muito bem o que está acontecendo com a filha, e ela, muito aflita, migra para a medicina alternativa. E na medicina alternativa, ela permanece por algum tempo, quase todo o ano, desde de 6 de 24 até agosto de 2025. E lá ela faz soroterapia, ela entra em dietas muito restritivas, ela retira o leite de vaca, os laticínios, o glúten, ela faz uma dieta onde ela não tem um balanço adequado do ponto de vista nutricional da quantidade de caloria que ela precisa, e uma suplementação, principalmente às custas de vitamina B12. Vocês vejam que a dosagem de vitamina B12 dessa menina é absurdamente alta e ainda continua muito alta. Ao longo desse período de um ano, ela faz uso irregular e transitório de mesalazina, às vezes tolera, mas a mãe informa que ela não acreditava que aquele remédio funcionava, e ela suspende, então, também a mesalazina. O fato é que quando chega agora, entre outubro e novembro, essa menina, ela retorna ao cuidado especializado. Na cidade dela, ela é atendida por uma gastroenterologista de adulto, uma recaída com hematoxia, dor abdominal intensa, urgência evacuatória, febre diária, perda ponderal e fadiga. Lá ela realiza uma calprotectina,
que está da ordem de 1.297, faz uma segunda colonoscopia, e ela não é submetida à biópsia nessa segunda, mas a descrição é de uma colite distal, de reto e sigmoide. Ela tem um PCR de 27, uma albumina de 3,2, uma hemoglobina de 11, plaqueta de 233 mil, e nesse momento a colega que a atende no interior inicia então o corticoide oral para essa menina e mesalazina oral, que a mãe suspende porque mais uma vez a criança passa a ter intolerância, vomita, nauseia e dor abdominal, principalmente andar superior do abdômen. Bem, dessa maneira, ela, retornando ao cuidado especializado, ela de lá ela busca ajuda aqui em Vitória, na nossa cidade, e ela procura então um profissional da gastropediatria que avalia a criança, mantém a prednisolona para essa criança e inicia então uma azatioprina com o objetivo de tentar, no controle clínico dessa criança, fazer a manutenção com a azatioprina. Ela já chega, né, usando um corticoide há umas 2 semanas e por isso ela já tem uma melhora do sangramento, uma melhora da diarreia, mas 15 dias depois, iniciada a azatioprina, ela volta a piorar os sintomas gastrointestinais, principalmente altos, né? Então ela começa a nausear, a ter vômito, recusa alimentar, a preocupação do colega é que ela tivesse alguma coisa de efeito adverso a azatioprina, e aí é feita a avaliação com enzimas pancreáticas, ultrassonografia, se inicia um inibidor de bomba de próton para essa menina por conta da dispepsia que ela reclamava, e os exames vêm normais. Nesse sentido, então, a colega mantém a azatioprina, ela pensa, pode ter sido um quadro viral, um quadro infeccioso, e continua o corticoide para depois, então, iniciar o desmame. Ela traz uma enterorressonância, ela já estava sendo investigada, inclusive, para uma possível necessidade de migrar para um biológico. Ela tem uma pendência com endoscopia digestiva alta e a enterorressonância dela é absolutamente normal, faz um PPD negativo, um raio-x de tórax também negativo, só que alguns dias depois, então ela é atendida nesse dia 18, ela recai mais grave e ela é internada. Nesse momento da internação, é uma criança bastante grave, uma classificação de Pucai 75, tem febre, aftas em mucosa oral e genitália, é a primeira manifestação que ela tem de lesões aftoides, tanto na mucosa oral quanto na genitália. É uma menina que tem TANI M5P5, com alto risco para desnutrição. Ao longo desses últimos 30 dias, ela teve uma perda de 13% do peso corpóreo. Na avaliação, né, das culturas e no exame para pesquisa de clostrídio, ela foi positiva para clostrídio, GDH e toxina IB. Nesse momento foi iniciado com ela internada vancomicina, ela tinha critério de gravidade, ela evoluiu com insuficiência renal aguda, ficou bastante grave, tinha uma hemoglobina de 9,3, um PCR bastante elevado, e como ela tinha essas manifestações de mucosa oral e genitália, se pensou também na hipótese de uma doença de IBC, e aí ela passou então para investigar doença de IBC. Na investigação, ela foi feito um ultrassom, a Júlia já comentou sobre ultrassonografia, e a nossa colega, que inclusive conhece a Júlia, ela fez esse ultrassom para a gente tem, graças a Deus, assim, a gente consegue isso lá no serviço. Todos os pacientes pediátricos que chegam, a gente tem tentado fazer essa modalidade, essa ferramenta para a investigação, e ela tinha um processo inflamatório em colo transverso, descendente e sigmoide, com uma dilatação em colo ascendente e seco, um diâmetro máximo de 4 centímetros. Nesse momento, a gente não podia intervir com um exame endoscópico, por isso a gente pediu ultrassonografia. Na avaliação nutricional, se vocês virem no primeiro ponto para o segundo, vocês vejam uma perda de peso importante,
importante daquilo que a gente falou, foram 9 quilos, mais de 13% de perda ponderal, e a gente começa então a observar uma depressão proteica, uma desnutrição aguda, com perda, como eu falei para vocês, de 13% do peso corpóreo. Chamava a atenção uma pré-albumina muito baixa, a internação dela foi no dia 22, no dia 24/11, essa menina tinha uma pré-albumina de 3,2, ela estava realmente muito inflamada, um PCR muito alto. Veja a B12 dela, que continuava muito alta, né? Possivelmente até parte dessas queixas que ela tinha de manifestações digestivas do sistema digestório alto eram por intoxicação e por excesso de B12, a creatinina subindo, como falei, ela chegou a fazer um quadro, uma creatinina muito alta, um quadro grave, não foi para diálise, não dialítico, mas ela ficou bastante grave. A tendência do PCR, como mostrei para vocês, foi subindo, depois isso caiu na medida que a gente iniciou o tratamento. E o que foi feito para essa menina quando ela internou? Logo que ela internou, a gente começou o corticoide endovenoso para ela. Nós iniciamos 2 por quilo para ela de metilprednisolona. A avaliação junto à equipe a gente teve um grupo que viu essa menina muito de perto, a nefrologia e a reumatologia acharam por bem fazer pulsar essa menina. Ela fez pulso com metilprednisolona por 3 dias, ela estava muito grave, e 2 dias de imunoglobulina. Agora, o que a gente percebeu nela foi o seguinte: apesar da gravidade, ela era uma criança que a gente tentou fazer o suporte nutricional enteral e fizemos dessa forma com êxito muito grande. É isso que eu vou discutir um pouco com vocês mais à frente. Iniciamos antibiótico até ela estabilizar. Nesse período aí de uma semana, quase 10 dias, ela foi melhorando clinicamente, laboratorialmente, recuperou a função renal, programamos uma biópsia renal e o PUCAI dela caiu de 75 para 15 no 12º dia de tratamento, e a gente então iniciou o planejamento para terapia biológica. Então aqui a evolução antropométrica dela, lá no início, um quadro mais grave, a dificuldade realmente de abordar essa criança do ponto de vista nutricional. Houve com a intenção de fazer uma nutrição parenteral logo que ela internou, porque ela não estava bem, mas nós optamos por tentar a enteral com TGF-beta e nós conseguimos manter a enteral para ela ao longo dessa primeira, segunda semana. Depois ela começou a pedir para comer, depois ela começou a melhorar o estado geral. A gente fez então, migramos ela para iniciar a nutrição enteral parcial, com a dieta de exclusão para Crohn, e isso foi melhor tolerado, e ela está, inclusive, ainda mantendo esse tipo de dieta com recuperação nutricional. Isso aqui é só um trabalho muito recente, que a gente deu agora recentemente, mostrando exatamente o papel da nutrição enteral exclusiva no atendimento a esses pacientes pediátricos com doença de Crohn, do quanto é importante, de quanto ele pode melhorar realmente composição e diversidade de microbiota intestinal, reduzir resposta inflamatória e essa imunodesregulação, melhorar a barreira, a função de barreira. E uma vez que você está fazendo uma enteral exclusiva, você tem uma redução mecânica no estresse na parede abdominal. E quando a gente vai lá, né, os position papers, a gente vê, inclusive, nesse último position paper, ECO e ESPGHAN, a recomendação da nutrição enteral exclusiva como primeira linha de tratamento nos pacientes com doença de Crohn leve a moderada. A gente está falando de um caso mais grave, mas é exatamente essa a reflexão que eu queria trazer aqui na individualização do atendimento do paciente. Talvez a gente consiga, né, fazer isso também nos pacientes que tolerem a dieta enteral. Então, nesses casos, os pacientes, é possível reduzir, né, induzir a remissão nesses casos, tanto nos casos na indução quanto nas recaídas, e isso a gente tem tentado fazer nos nossos pacientes internados. Não é o primeiro caso, tá? A gente tem feito isso toda vez que a gente tem um paciente que chega
para a internação. Da mesma maneira, esse é um outro estudo comparando a dieta enteral exclusiva com a dieta enteral exclusiva parcial associada à dieta de exclusão, né, da Crohn, e mostrando que realmente essa associação CDED e nutrição enteral parcial foi melhor tolerada do que a nutrição enteral exclusiva das crianças com doença de Crohn leve a moderada. Embora ambas as dietas sejam eficazes, né, na remissão até a 6ª semana, parece que a combinação da CDED e NEP induziu uma remissão sustentada na 12ª, uma proporção maior de pacientes, maior, né, nesses pacientes do que daqueles com nutrição enteral exclusiva, produzindo inclusive alterações da microbiota que a gente quer também que aconteça, né, que a gente melhore essa colonização. Bem, essa dieta de exclusão para a doença de Crohn, muitas pessoas têm estudado isso, a gente tem colega, inclusive, do grupo, que essa inclusive, uma tese de doutorado dela, e o que se tem tentado fazer realmente é induzir remissão da doença de Crohn com esse tipo de dieta. Ela começou padronizada, né, baseada em várias exclusões, a gente sabe que o foco atual hoje tem migrado para uma personalização, e a ideia no futuro é talvez fazer com que estudos no microbioma das assinaturas bacterianas específicas daquele indivíduo se consiga, nesse sentido, recomendar e iniciar dieta especificamente para alcançar a remissão sustentada com um potencial de aplicação como coterapia no tratamento do biológico. Aqui uma meta-análise que eu quis trazer para vocês de NEP no tratamento da doença de Crohn. Foram 64 artigos com os estudos clínicos randomizados, inclusive em crianças, mostrando que a nutrição enteral parcial em altas doses, e especialmente com mais de 35% da necessidade, naquela nossa paciente, a gente está mantendo isso entre 30 e 40, ela previne recaídas, melhora o desfecho da doença de Crohn ativa, melhora resultados, os melhores resultados são com NEP e a dieta de exclusão, e melhorando também o estado nutricional e a qualidade de vida desses pacientes. Existem algumas limitações, é verdade, mas existem alguns estudos mostrando, inclusive, benefícios na combinação com o anti-TNF, da nutrição enteral parcial e o anti-TNF. E aí, nessa paciente, né, após melhora clínica no estado dessa paciente, a gente conseguiu, então, fazer endoscopia digestiva. Ela tinha um duodeno bem edemaciado, com redução no pregado mucoso, com erosões. E na colonoscopia, em ilho terminal, ela tinha ulcerações ovaladas, já tinha a formação de fibrina em várias outras ulcerações, mas em transverso distal descendente sigmoide, ainda várias úlceras ovaladas com o cérebro coberto por fibrina, entremeado com áreas de mucosa normal, definindo o diagnóstico para a gente de doença de Crohn. Então, na histopatologia, o que a gente viu? Essa histopatologia saiu agora, dia 11/12, tá? Agora, semana passada, uma duodenite crônica ativa com microgranuloma, e naquelas lesões ulceradas, colite crônica ulcerada sem granulomas, em todas as lesões ulceradas desse tipo de apresentação, mostrando para a gente um caso de doença de Crohn numa paciente muito grave, uma infecção por clostridiose, tá? Eu trago aqui esse trabalho para vocês. Esse é um trabalho da experiência pediátrica, né, do mundo real, né, de pacientes com doença de Crohn, usando a dieta de exclusão associado à nutrição enteral parcial, e como essa combinação ela pode ser efetiva, inclusive para casos refratários. Então, a gente está falando de um caso grave, e a ideia é a gente ter isso aqui na discussão, de que talvez a gente precise, e a gente deve fazer isso, né, avaliar caso a caso, e a possibilidade de fazer isso também nos nossos pacientes refratários ou pacientes mais graves que tolerem, claro. Então, essa combinação mostrou segura, bem tolerada e eficaz na indução da remissão clínica nas crianças com doença de Crohn, tanto no início da doença quanto nos pacientes refratários ou até que perderam resposta biológica. E também que a combinação esteve associada a excelente tolerabilidade. Isso é uma situação que a gente precisa ter. A gente sabe que a nutrição enteral
exclusiva é difícil, né? Manter 6 semanas o menino só com nutrição enteral exclusiva não é uma tarefa fácil, mas então a oportunidade de tentar usar a nutrição enteral parcial pode ajudar a gente, né, no lidar e no acompanhamento desses pacientes, melhorando inclusive a aceitação e a tolerabilidade. Resumindo, o que eu quis trazer de mensagem aqui e que marcou, e ainda está marcando, porque essa menina está internada ainda com a gente, e está saindo os outros exames dela, mas primeiro, que a gente precisa ter cuidado com terapias alternativas na doença inflamatória intestinal, o uso de práticas sem evidência que pode atrasar intervenções, aumentar o risco de mascarar a gravidade, a gente tem que orientar as famílias com relação a isso. E eu acho que quando a gente faz um vínculo legal com a família, quando a gente mostra o que está acontecendo, quando a gente recomenda e orienta o tratamento adequado, a gente corre menos risco, né, dessa busca para outras terapias. Que o diagnóstico deve ser sempre revisitado. Veja que ela tinha um diagnóstico de uma colite ulcerativa e a gente veio trazendo aí outras informações até chegar com um diagnóstico de um Crohn grave, com uma infecção por clostridioide. Por isso essa reavaliação contínua de equipe multiprofissional para garantir a precisão e as condutas oportunas. E que a gente precisa também pensar na pediatria, porque a gente já sabe que isso é efetivo, na nutrição como um pilar terapêutico na doença inflamatória intestinal pediátrica. A dieta enteral exclusiva ou, quando dieta enteral parcial associada à dieta de exclusão, parecem realmente estar ajudando a gente a trilhar esse caminho, modulando a inflamação, promovendo cicatrização e melhorando o prognóstico dos nossos pacientes. Mais uma vez aqui eu queria agradecer. Esse é o meu time do Hospital das Clínicas, um time formado por vários gastroenterologistas de adulto, proctologistas e ultrassonografistas, a Lourinha do lado é a colega da Júlia, que faz a ultrassom para a gente, faz a colono, o pessoal também que trabalha junto comigo na nutrição, né, e que ajuda muito a gente, e também o nosso super time no grupo de trabalho, a doutora Eudênia, a doutora Michela, a doutora Maraci, a doutora Vera, a doutora Elisete, a Vanessa e o Silvio e a doutora Luciana, capitaneando junto com a doutora Maraci, esse grupo que eu acho que assim, o objetivo é esse, é a gente conseguir avançar no diagnóstico precoce e no tratamento das nossas crianças. Muito obrigada e eu estou à disposição de vocês. Eu passo agora para a Maraci. Desculpe, viu? Eu estou sem... olha, apareceu aí, que bom. Eu pensei que eu estou sem imagem, essa imagem fixa, mas eu estou com som. Em primeiro lugar, parabéns, né? Nós estamos muito contentes dessa primeira webinar, né? Sobre um tema tão importante, tanto a apresentação da doutora Roberta como da doutora Júlia. E eu queria fazer uma breve pergunta, só para esquentar, né? Para o público começar a perguntar. Vou perguntar inicialmente, para a doutora Júlia. Eu tenho uma curiosidade, assim, doutora Júlia, né, gastroenterologista aí da Bahia, eu tenho, assim, vamos dizer, um enorme respeito, né, para quem fez esse curso como você, Júlia, porque eu fiz um curso de um dia, né, de manhã até a noite no GDIB, e eu sei, deu para perceber bastante as dificuldades, né, o que é tentar fazer uma ultrassonografia abdominal. Então, eu lhe pergunto, assim, você deu até quase respondeu a minha pergunta desse seu treinamento, dessas 3 fases que você fez, e explicou tudo isso muito, muito bem. Eu queria dizer qual a sua experiência no grupo pediátrico, quais são se você tem alguma experiência na pediatria, quanto tempo demoraria para fazer um exame de um paciente com retocolite ulcerativa ou doença de Crohn? Você acha mais fácil avaliar o cólon ou o delgado? E se assim, em termos de tempo e em termos de resultados, se a gente, por exemplo, nas fístulas, consegue classificá-las, essas fístulas, ou assim, de uma maneira mais simples, só em fístulas complexas, fístulas simples, e praticamente o que você pode contar para a gente na pediatria, qual a sua experiência?
doutora Maraci, assim, realmente a curva de aprendizado, né, ela é longa mesmo, né, além de a gente ter que treinar nosso olho para a escala de cinza, né, eu que era acostumada à escala colorida, amava a colonoscopia, amo ainda também, além disso, a gente tem que aprender a mexer no aparelho, né, então a gente tem que aprender a ler com a mão também para poder fazer, então é uma curva mais difícil, assim, para a gente. O radiologista que começa a trabalhar com isso tem uma curva mais rápida. Na minha experiência com adultos, o tempo que eu levo é o tempo, assim, de uma consulta praticamente, sabe? Porque além de eu conversar, quando o paciente não é meu, né? Algum colega manda, eu converso com o paciente, eu olho os exames que ele tem, é como se eu tivesse uma consulta mesmo. Então, em torno de 40 minutos a 1 hora fazendo ali o exame com o paciente. Tive pouca experiência ainda com a população pediátrica, né? Estou começando a fazer alguns exames agora. A doutora Luciana vai encaminhar alguns também, né? O que a gente vai fazer. Fiz da minha filha, da minha sobrinha. Eu demoro mais tempo na pediatria porque eu acho que vocês, pediatras, têm todo tem uma estrela especial, né? Porque fazer exame em criança é um dom divino, né? Então, assim, mais tempo porque você tem que entreter ali aquela criança, tem que mostrar para ela que não vai doer e tal, tem que ter toda aquela... Então, demora mais tempo. Para mim, é mais fácil avaliar o cólon, né? Do que o intestino delgado. Eu acho que, como a gente viu aí no Metric, que o cólon com ultrassom ele é mais sensível do que a ressonância, então ver o intestino grosso, para mim, é bem fácil. No intestino delgado, correr todas as alças e entender onde é que você está, às vezes você não vai conseguir se localizar bem, mas aí você bota onde você está, né? Fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, mesogastro, para poder tentar dar um direcionamento para a pessoa que vai ler ali aquele seu laudo. Foram todas as perguntas aí que você fez que eu já esqueci de... Mas acho que é isso. Na população pediátrica... Muito obrigada. E só uma pergunta rápida para a doutora Roberta. Roberta, na prática, quando você recebeu essa menina adolescente, chegou até você, eu gostaria de saber se, com a mudança do diagnóstico para a doença de Crohn, se você mudaria alguma estratégia de tratamento inicial, se você faria um outro tipo de estratégia, ou se você manteria igual, né, toda a sequência do seu raciocínio, e se você já tinha um sentimento que pelo exame físico, se alguma coisa lhe chamava a atenção, não, esse paciente me parece que realmente é um paciente com doença de Crohn. O que você sentiu de começo? Qual foi o seu sentimento, Roberta? O sentimento era de um paciente com doença de Crohn. É verdade. Mas ele tinha muitas coisas junto, né, Maraci? É um paciente que veio tratando medicina alternativa, que usava suplementos alimentares, usava vitamina B12, que eu fui depois dar uma lida sobre isso, e isso gera muita intolerância realmente gástrica, intolerância do sistema digestivo, assim, alta. Mas era um paciente muito grave e com uma evolução que eu achei que talvez ela tivesse ali, quando ela chegou, no primeiro momento, quando ela chegou, a semana antes dela internar, ela estava estável. E provavelmente ali no borderline ali de cair realmente. Acho que quando ela fez o clostridio, quando ela fez a infecção por clostridioide, ela então afundou muito rapidamente. E ela já devia ter um estado nutricional comprometido naturalmente, porque vinha com uma dieta muito restritiva, sabe? Me perguntaram, inclusive, uma coisa que eu achei que é pertinente até comentar aqui, porque houve uma fase onde ela estava com essa dieta e ela ficou estável, né? Foi a Vera que eu comentei esse caso com a Vera. Será que ela melhorou ali naquele momento porque ela estava fazendo uma restrição importante também alimentar? Porque ela chegou a ficar sem esse grupo, quase um CDED. Não é um CDED, mas assim, ela chegou a tirar muita coisa da alimentação dela e ela ficou um período assim sem sangrar, sem ter diarreia.
Um caso grave assim já remete a gente pensar na terapia biológica, né? Então, eu acho que do jeito que ela chegou, ela não respondendo inicialmente, eu ia iniciar biológico nessa menina. A gente só não iniciou biológico por conta, naturalmente, do clostridioide. Ela tinha, né, um clostridioide ali positivo, a gente iniciou o tratamento e agora, sábado, ela começou o biológico, tá? Eu vi ela hoje, ela está bem, está estável. A gente está aguardando alguns exames da reumatologia ainda e o resultado da biópsia renal que ela já fez, que foi surpreendente, porque a gente achou que ia encontrar alguma coisa de doença autoimune junto, mas não encontramos. Ela teve uma necrose tubular aguda, provavelmente pelo quadro infeccioso grave que ela fez, um quadro de sepse. A gente chegou a abrir protocolo para sepse nessa criança quando a gente começou a atender, tá? Ótimo. E você tem algum prognóstico para essa necrose tubular aguda, que de etiologia provavelmente pela sepsemia? Parece, né? Não, ela melhorou. Então, ela tá melhorando da função renal. Ela chegou a 4,8 de creatinina. Hoje ela estava com 2,5 de creatinina, tá ainda, né? A gente está acompanhando, mas ela melhorou depois que a gente pulsou ela, né? Então, eu acho que tinha que pulsar mesmo, sabe? A gente não faz isso na prática da gente, né? Mas eu acho que a preocupação maior ali foi quando o pessoal chegou, o pessoal da nefrologia que chegou, que olhou e viu ela caindo, e caiu muito rápido, sabe? Caiu muito rápido. Agora, eu não sei te dizer se essa azatioprina aí teve algum papel também, não sei se ela pode, eu procurei ver se ela é nefrotóxica, né? Raramente ela pode ter nefrotoxicidade, mas é uma outra coisa que a gente pode, né, tem que pensar, que talvez essa associação aí, um quadro infeccioso grave e toxicidade pela azatioprina, né? Da insuficiência renal. Não, a mesalazina da nefrite. Da glomeruloesclerose. Glomeruloesclerose. Agora, mas a azatioprina não. A azatioprina, ela pode dar, mas é raro, né? Isso é raro. Compromissão do estado imunológico. Meus parabéns para as duas, tá? Muito obrigada. Então, nós ficamos muito felizes com a participação de todos que estiveram conosco nesse primeiro webinar, que, como nós falamos inicialmente, nós esperamos que no próximo ano nós consigamos fazer mais episódios dessa natureza, né? Parabenizo mais uma vez a Roberta e a Júlia pelas excelentes apresentações e agradeço mais uma vez o suporte de toda a equipe da Nestlé.